No Afeganistão, um drone sobrevoa uma pequena aldeia e chama a atenção dos locais, que imediatamente se preparam para um ataque. Logo, um grupo de soldados americanos chega e encontra a cidade vazia, pois todos estão escondidos nas casas. A equipe continua se movendo e quando encontram um homem suspeito com uma bomba, eles o cercam imediatamente, ameaçando atirar nele se ele não largar a arma. Inicialmente, o homem tenta ignorar a ameaça, mas quando vê que o soldado estava falando sério, ele saca uma arma, o que força o soldado a matá-lo imediatamente com alguns tiros. Antes de continuar nossa história, quero dar um salve, é claro, para os seguidores do canal que são incríveis. Começando com o Luiz, que deu uma dica muito boa de um filme que com certeza eu vou assistir para trazer para vocês. Aqui nós temos também o Mais Um Pai, Mário Rodrigo Filmes, Nathan Felipe, Rose Cruzel, que já apareceu aqui em outras oportunidades, Adalberto e o Eco Vazio Profundo. Muito obrigado, pessoal, por acompanharem o canal e ajudarem com like. Vamos bater aqui pelo menos 1000 likes nesse vídeo, pessoal. Conto com vocês. Em seguida, o Jack informa o Coronel Mason sobre o homem morto e a bomba, pedindo permissão para desarmá-la. O Mason recusa, mas o Jack o ignora e trabalha nela de qualquer maneira, desativando ela com sucesso. Nesse momento, uma segunda bomba secreta explode e mata a maioria dos soldados. Logo, os homens saem dos prédios e cercam os americanos, abrindo fogo, e uma violenta troca de tiros começa. Soldados americanos caem por toda parte, e apenas o Jack e Mason sobrevivem. O Jack corre para se juntar ao seu coronel e quase é baleado pelo inimigo, mas o Mason salva sua vida antes de um helicóptero aparecer. 5 anos depois, o Jack estava fazendo o seu melhor para lidar com uma nova vida como civil, enquanto toma remédios para o seu transtorno de estresse pós-traumático. Seu novo emprego é uma oficina de automóveis de propriedade do Earl, onde ele precisa trabalhar muito para lidar com alguns clientes exigentes. Após o trabalho, o Jack vai para casa, passa um tempo com a sua família e sempre garante manter um clima agradável e alegre para o seu filho. No entanto, em particular, as coisas ficam tensas quando a sua esposa aponta que eles têm muitas contas não pagas. No entanto, Jack promete cuidar disso, como sempre faz. Quando Jack coloca seu filho na cama, ele compartilha uma foto em uma história sobre seu antigo esquadrão e o fato de que o Mason estava no hospital quando o bebê nasceu. O Jack lamenta não ter falado com o Mason há algum tempo, e quando a criança pergunta se ele já matou alguém, o Jack simplesmente desvia da pergunta. No dia seguinte, o Jack vai para o trabalho e encontra um grupo de bandidos que afirmam que o Earl deve dinheiro a eles. Quando o Jack tenta expulsá-los de lá, o líder Fresh envia seus homens para espancá-lo, mas o Jack facilmente derrota todos eles com uma chave de roda. O Fresh faz o Jack mostrar a sua arma e depois sai com a sua gangue, prometendo uma segunda rodada no futuro. Depois, o Jack confronta o Earl, que confessa que já fez parte de uma gangue, mas teve sorte de sair dessa vida e construir algo que pudesse chamar de lar. O Earl promete que sempre protegerá seu bairro, então o Jack não precisa se preocupar com a sua família. O Jack sente que ainda estava em guerra e liga para sua família para verificar como eles estão. Ao escutar sua esposa dizer que ele deveria ter chamado a polícia ao invés de se envolver nisso, o Jack se sente culpado. No entanto, o Jack promete que cuidará disso, como sempre faz. Naquela noite, o Jack vai para casa e vê o Fresh no seu carro, mencionando que é hora de acertar as contas antes de sair dirigindo. O Jack entra em pânico e corre para dentro de casa, apenas para descobrir que a sua família está morta. Ele grita e chora, tendo um colapso total. Pouco depois, a polícia chega e tenta fazer algumas perguntas a ele, mas o Jack surta e vai embora no seu carro. Ele dirige pela cidade em busca do carro do Fresh, enquanto sua mente fica inundada de memórias felizes da sua família. Eventualmente, ele encontra o carro estacionado do lado de fora de um clube noturno e entra correndo com uma arma na mão, começando a atirar em todos os membros de gangue sem hesitar. Quando estava prestes a matar o Fresh, o homem explica que não queria matar a família do Jack, mas não teve escolha. Isso não muda a mente do Jack, e o Fresh também é baleado. 5 meses depois, o Jack estava cumprindo a pena na prisão por seu crime, e o seu estresse pós-traumático piora à medida que ele passa a maior parte do tempo e a maior parte do dia imaginando o Fresh matando a sua família. Um dia, o Jack fica surpreso ao receber uma visita do Mason, que oferece ajuda para reabrir o caso. No entanto, o Jack recusa porque acredita que pertence à prisão e repete o que disse ao juiz. Ele conseguiu sua vingança e agora não tem remorso algum. Então o Jack pede ao Mason que nunca mais volte e diz ao guarda para levá-lo de volta à cela.
Naquela noite, o Jack continua relembrando seus dias no exterior e como Mason se aposentou após salvar a sua vida. Algum tempo depois, o Jack recebe uma visita de um estranho chamado Ramsay, que menciona que dirige uma força-tarefa privada. No entanto, o Jack não permite que ele diga mais nada e pede novamente ao guarda para levá-lo de volta embora. Mais tarde à noite, o Jack estava sonhando com a sua família, quando de repente um grupo de homens mascarados invade a sua cela, ceda ele e o sequestra. Quando o Jack acorda mais tarde, ele se encontra fora da prisão e descobre que seu sequestro é do Ramsay. Ramsay confessa que esteve observando o Jack por um longo tempo e estava impressionado com seu histórico. A organização do Ramsay, chamada de Seção 8, não segue as regras, e o Ramsay acredita que eles podem dar ao Jack de volta o seu propósito. Como toque final, o Ramsay diz que o filho do Jack gostaria de vê-lo como um herói, não um criminoso. O Jack então finalmente aceita se juntar a eles. Mais tarde, em Washington DC, o Ramsay apresenta o Jack ao resto da equipe. Elias, Ajax, Brunner e Miller. Em seguida, ele dá ao Jack um tour pelo local que ele chama de Batcave, explicando que ele tem 8 operativos em Washington e outros 8 em todo o mundo. Suas ordens vêm do Departamento do Estado e da NSA, sempre relacionados à segurança nacional. Como o Jack estava apenas começando, o Miller será o seu vigia e o acompanhará em todas as missões até que ele ganhe mais experiência. O Jack também receberá uma conta bancária, um apartamento na cidade, um veículo, uma história de fundo e praticamente tudo que ele precisar, porque pro mundo ele estava morto. O Ramsay precisa sair, então a equipe fica encarregada de colocar o Jack no processo de iniciação. O Ajax começa a provocá-lo, empurrando ele e dando alguns socos. O Jack se recusa a lutar e faz o seu melhor para se esquivar de todos eles, mas o Ajax fica tão agressivo que faz o Jack perder o controle. Ele empurra o Ajax para o chão e quase o esfaqueia no olho com uma caneta. Mas de repente, uma lembrança da sua família surge na sua cabeça e ele se acalma. O Jack sai e o Ajax, frustrado, aponta que o Jack mostra medo, o que significa que ele não pertence a eles. No entanto, o Miller discorda. Em alguns momentos depois, o Jack e Miller entram em um avião e discutem a primeira missão do Jack. O alvo é um homem chamado Castilho, o empreiteiro de defesa que também atua como traficante de armas. Recentemente ele colocou as mãos em alguns esquemas perigosos que pretende vender para os russos. Portanto, o trabalho do Jack é recuperar os esquemas e matar o Castilho e seus homens. O Jack percebe que eles essencialmente fazem parte de um grupo de assassinos e não está ansioso para matar novamente. Durante a noite, a dupla chega ao México, onde encontra o Castilho prestes a fazer a troca com o negociador russo em um depósito. Enquanto o Castilho e o russo discutem, o Jack se move furtivamente e mata discretamente um guarda. O barulho faz com que ambos os grupos acreditem que o outro estava tramando algo contra eles, e isso os coloca em um contra o outro. Logo, a sua discussão se transforma em um tiroteio completo. Os membros das gangues começam a morrer um por um e até mesmo fazem um carro explodir, o que finalmente faz a luta parar. Em seguida, o Jack sai e mata todos os sobreviventes antes de olhar dentro do carro, onde há 2 mulheres muito assustadas. O Jack as ignora e pega os esquemas antes de sair. Mais tarde, na base, o Ramsay repreende o Jack por comprometer a integridade da sua missão, deixando essas 2 mulheres vivas. O Jack tenta explicar que elas eram vítimas e acusa Ramsay de desconsiderar a vida humana. O Ramsay ameaça enviá-lo de volta para a prisão se ele não obedecer. Então o Jack é dispensado e o Miller diz ao Ramsay que o Jack faz um bom trabalho. No entanto, o Ramsay ainda está visitando. Então Ajax intervém e insinua que o Ramsay cometeu um erro. Quando ele estava sozinho, o Ramsay liga para alguém chamado Locke. No dia seguinte, em Nevada, o mercenário Locke invade um hotel e mata alguns funcionários antes de entrar em um quarto, onde assusta as mulheres antes de confrontar a sua vítima. O homem sabe que o Ramsay enviou o Locke e tenta suborná-lo com uma grande quantia em dinheiro, mas o Locke o mata mesmo assim. Depois, o Locke escapa pelo cassino do hotel, mas os guardas ficam imediatamente desconfiados e vão atrás dele. O Locke finalmente derrota todos os guardas que se aproximam e começa a correr, quebrando coisas no caminho e nocauteando os guardas que continuam aparecendo. Eventualmente, ele pega sua arma e atira algumas balas apenas para causar pânico na multidão de jogadores que tinham ali, matando também um guarda antes de sair e roubando um carro para escapar. Enquanto isso, o Jack se muda para nova casa e fica chocado ao encontrar um quadro com várias fotos do seu tempo no Afeganistão. Isso lembra de uma conversa que teve com Mason.
durante a qual o Jack se culpou por tê-lo ferido, e o Mason fez questão de confortá-lo. Mais tarde, o Jack estava bebendo no pub e a Miller se junta a ele. O Jack tenta obter algumas informações dela, mas a Miller não sabe nada sobre o Ramsay. Ela explica que costumava estar no exército e deu um soco no comandante, que a repreendeu. Em algum momento depois, o Ramsay lhes dá uma nova missão. Eles deveriam recuperar algumas informações digitais sobre um caso sensível e matar o senador Graham, que é um traidor do país, e pagou muitas pessoas para permanecer livre. A segurança será muito rigorosa, então Ramsay lembra a todos, especialmente Jack, que eles devem lutar de volta. Algumas horas depois, o grupo chega ao evento de Graham na Califórnia. Disfarçado de jardineiro, a Miller se infiltra para matar todos os guardas que conseguirem encontrar, e eventualmente a segurança descobre a situação. Então, eles levam Graham embora em uma van, enquanto a Miller hackeia o computador do senador. O Jack persegue Graham atirando algumas balas, mas sem sucesso. A van estava muito rápida para ele, então o Jack pega um atalho pulando sobre uma colina e consegue bloquear a estrada. Um guarda tenta lutar contra ele, mas o Jack rapidamente o mata antes de se aproximar do Graham, que implora por sua vida. Dizendo que tem uma família, o Jack é subitamente inundado de memórias e decide deixar ele viver. No entanto, a equipe aparece e o Ajax mata o Graham antes de lembrar ao Jack de não hesitar. Mais tarde em casa, o Jack luta contra a culpa e chora enquanto olha para as fotos e bebe. De repente, ele vê homens mascarados correndo fora da sua janela, então ele se esconde antes deles entrarem em casa. Os homens o procuram em todos os quartos, mas o Jack consegue escapar pela porta dos fundos. No dia seguinte, o Jack vai ver o Mason e conta toda a história. O Mason menciona que sabia que a verdadeira Seção 8 foi desmantelada nos anos 90 e a que está funcionando agora é apenas um antro de agentes desonrados do exército, CIA, FBI e outros. Eles têm conexões importantes em Washington, então se o Jack estava fugindo da Seção 8, ele estava em perigo. O Mason nunca ouviu falar do Ramsay e promete fazer algumas ligações. Ele também concorda em ajudar o Jack com dinheiro e uma arma. Depois o Jack retorna à sua cidade natal e recebe uma ligação do Ramsay, que quer se encontrar para conversar. No entanto, o Jack recusa. O Ramsay pede a Miller que ligue para o Locke, que estava atualmente escondido na Argentina, para dar a ele a missão de matar o Jack. Algum tempo depois, o Jack esbarra no melhor amigo do seu filho e enquanto conversa sobre a tragédia, ele descobre que antes do assassino da sua família, o Flash foi visto com uma pessoa de terno preto, como uma cena de agentes secretos em quadrinhos. Antes que ele possa obter mais informações, o Locke aparece e abre fogo, então Jack empurra a criança para dentro de uma loja antes de fugir. O pânico toma conta da área quando o Locke mata alguns civis, e logo a polícia chega, apenas para serem mortos pelo Locke também. Essa distração permite que o Jack escape, então Locke rouba um carro da polícia e sai procurando por ele, enquanto liga para o Ramsay para contar o que aconteceu. Durante a noite, o Jack estava se escondendo na oficina do Earl e relembrando como o Earl o criou depois que seus pais morreram. De repente, o computador começa a apitar para anunciar a chegada da equipe, então o Jack e Earl pegam algumas armas para lutar contra eles. O Jack quase é baleado pelo Elias, mas o Earl rapidamente o nocauteia. Em seguida, o Brunner pula em cima do Jack e eles começam a lutar em cima de um carro. De repente, o Ajax atira neles. O Brunner se vira para repreendê-lo por sua imprudência, e o Jack aproveita a chance para esfaqueá-lo, com uma chave de fenda. Quando o Ajax abre fogo de novo, o Jack usa o corpo do Brunner como um escudo e pega sua arma para começar a atirar de volta. No entanto, ele logo fica sem balas. O Ajax tem algumas balas sobrando, mas as desperdiça de propósito porque quer lutar com o Jack para provar que é melhor. Os homens começam a trocar golpes por toda a loja. O Ajax tenta esfaquear o Jack, mas acaba sendo baleado pela Miller. Depois, o Jack verifica se o Earl estava bem e entrega a chave do carro para que ele possa escapar, pois a polícia estava chegando. Mais tarde no carro, a Miller diz que salvou o Jack porque ela também quer sair da Seção 8. O Jack não acredita que possa confiar nela e exige ser levado para onde o Ramsay está. No dia seguinte, a dupla chega a Montana e tenta se infiltrar em uma floresta para encontrar a cabana do Ramsay, mas quando o Jack se vira, é nocauteado repentinamente. Após sonhar novamente com a sua família, o Jack acorda amarrado em uma cadeira em uma sala com Ramsay e Miller. Essa era uma armadilha para o Jack trabalhar com Ramsay. O Ramsay diz que tem uma surpresa, e o Jack fica chocado ao ver Mason entrando na sala, descobrindo que ele também faz parte de tudo isso.
A organização precisava de um agente com as habilidades do Jack, então o Mason contou como encontrá-lo. Isso significa que foram eles que pagaram ao Fresh para matar a família do Jack. O Jack não consegue acreditar que o Mason o traiu, mas o Mason apenas diz que o Jack estava desperdiçando seu talento em carros e em uma criança. Depois que o grupo deixa o Jack sozinho, o Mason paga ao Ramsay e Miller o dinheiro que concordaram. O Ramsay diz que deveriam matar o Jack porque ele é um problema, e o Mason concorda. Ele olha pra dentro enquanto a Miller conta o dinheiro. O Mason vai ver o Jack e o liberta, confessando a verdade. Ele foi contratado para desmantelar a seção 8 por dentro, e agora ele quer que o Jack o ajude a terminar o trabalho. Então Mason ativa o alarme de propósito, e quando 2 guardas aparecem para verificar, eles rapidamente os matam. Mas os homens continuam chegando, e a dupla mata todos enquanto se dirige para encontrar Ramsay. Outra troca de tiros começa, com balas destruindo o ambiente ao redor deles. Quando Ramsay os vê, ele se esconde com a Miller e oferece ao Jack o dinheiro pelo Mason. O Jack se recusa com um tiro. Então Ramsay tenta convencer o Jack de que tudo é culpa do Mason, mas o Jack não acredita nele. Enquanto discutem, o Miller tenta se aproximar e atira no Jack, mas ela estava sem munição. Eles começam a lutar mano a mano, e depois de trocarem alguns golpes, o Mason esfaqueia o Jack no ombro, mas o Jack usa a chance para virar a mão da Miller contra ela e matá-la. Depois o Jack sai para fora e vê o Ramsay fugir em um carro acidentado. Então ele rouba um veículo e parte atrás dele. Ambos os homens abrem fogo enquanto dirigem loucamente. O Ramsay fica tão distraído que acaba batendo. O Jack se aproxima do destroço e quando o Ramsay o insulta por hesitar, o Jack finalmente o mata. Durante a noite a polícia leva o Jack para encontrar o General Savoy, para quem o Mason trabalhava. O Savoy oferece ao Jack um emprego e uma nova chance se ele aceitar se juntar à sua equipe. No entanto, o Jack recusa a oferta, dizendo que não tem nada pelo que lutar. Mas mesmo assim o Savoy lhe dá um cartão. Mais tarde, o Jack volta para casa apenas para encontrar o Locke esperando por ele, pois ainda quer terminar o seu trabalho, como claro, a sua reputação exigia. Em breve, uma luta corpo a corpo começa, e ambos mostram suas incríveis habilidades de luta, usando objetos ou móveis para atacar. Quando a luta se move para a cozinha, ambos pegam uma faca e continuam a se atacar até o Locke jogar o Jack no chão. Isso permite que o Jack pegue a sua arma e finalmente mate o Locke. Na manhã seguinte, o Jack envia uma mensagem de voz pro Earl, agradecendo por tudo e anunciando que estava partindo. Enquanto Jack pega um ônibus, ele vê uma mãe tendo um momento doce com seu filho, e as memórias da sua própria família inundam a sua mente. O Jack liga pro Savoy para aceitar a oferta, dizendo que tem algo pelo que lutar. O Savoy imediatamente o recebe na seção 9.